Olá, você vai ver nessa edição. Levantamento feito pela equipe técnica para a auditoria especial sobre as receitas estaduais é entregue ao conselheiro relator. 3 contas anuais de governo recebem parecer prévio favorável à aprovação. Pleno vota pela irregularidade de 2 tomadas de contas ordinárias. Os detalhes agora no TCE Notícias. Irregulares. Assim foram julgadas 2 tomadas de contas ordinárias instauradas pelo TCE de Mato Grosso, envolvendo as prefeituras de Araguaiana e Chapada dos Guimarães. Entenda o porquê na reportagem a seguir. Entre os processos apreciados pelos conselheiros estiveram 2 tomadas de contas ordinárias, instauradas pelo TCE e julgadas irregulares. Uma delas envolvendo a Prefeitura de Chapada dos Guimarães, o conselheiro relator Valdir Teis identificou falhas nas prestações de contas de adiantamentos de fundos concedidos a servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Diante disso, julgou esse processo irregular com determinações. Com determinação de ressarcimento integral e solidário com a ex-secretária municipal de saúde na época, a senhora Patrícia Dourados Neves, em montante a ser atualizado a partir da data do fato gerador, da quantia mensal de cada tomador do adiantamento, conforme consta no voto integral. Posicionamento semelhante foi adotado pelo conselheiro Walter Albano ao apreciar o processo de mesma natureza ligado à Prefeitura de Araguaiana. Além da restituição de valores aos cofres públicos, o relator também determinou a aplicação de multas ao gestor responsável, frente à existência de juros e multas decorrentes de atrasos nos pagamentos de contribuições patronais ao RPPS, montante que somou pouco mais de R$40 mil. Após a análise dos argumentos e documentos apresentados no processo, entendo pela manutenção das irregularidades apontadas e pela responsabilização do gestor. Isso porque, ao deixar de cumprir com suas obrigações previdenciárias, bem como com os acordos firmados para pagamento dos respectivos débitos, o prefeito não atuou de forma diligente, o que acarretou despesas lesivas ao erário com juros, multas e atualizações monetárias. O conselheiro Antônio Joaquim recebeu o levantamento da Auditoria Especial sobre as Receitas Estaduais. Ele é o relator desse processo. Esse diagnóstico levou em consideração a eficácia, eficiência e efetividade das políticas tributárias e fazendárias do Estado. Veja. Foi entregue ao conselheiro Antônio Joaquim o relatório da Auditoria Especial sobre as Receitas Públicas do Estado. O conselheiro, que é o relator dessa auditoria, reforçou que todo o trabalho de apuração e levantamento de dados vem sendo feito há exatamente 1 ano, por meio também de cooperações com diversos segmentos que compõem a sociedade. Com isso, os auditores do TCE já têm um diagnóstico acerca da eficácia, eficiência e efetividade das políticas tributária e fazendária do Estado. É um sentimento de muita satisfação de fazer um trabalho inédito no Brasil, que é uma receita, que é uma auditoria da Receita, que os tribunais não têm o hábito de atuar. Os tribunais atuam na fiscalização da despesa e esquecem da fiscalização da Receita, então vai ser um trabalho que vai propiciar oportunidade de debate muito intensa pelo Poder Legislativo, pela sociedade, em relação ao nosso modelo tributário do Estado. O trabalho realizado pelos auditores públicos do Tribunal de Contas de Mato Grosso teve como base o colhimento de dados em diversas áreas, como o comércio, a indústria, o setor produtivo, entre outros. Com a finalização do documento, o relatório será analisado pelo conselheiro relator e, posteriormente, encaminhado para apreciação em sessão plenária. Nós colhemos muitas informações, foram 55 reuniões realizadas. E ouvimos todos esses segmentos aí, foi bem um trabalho muito rico, muito vasto, recebemos muitas informações, tivemos que aplicar técnicas de análise de base de dados enfim, nós estamos muito satisfeitos com o resultado do trabalho que nós entregamos hoje e esperamos aí que haja um debate importante aí
no tribunal, mas fora dele também, para melhorar essa política pública de arrecadação, né, tributária. As contas anuais de governo de Primavera do Leste, Luciara e Santo Antônio do Leste receberam parecer prévio favorável à aprovação do Pleno do TCE. Mais detalhes dessas apreciações você confere agora. As contas anuais de governo das prefeituras de Santo Antônio do Leste e Luciara de 2020 receberam parecer favorável à aprovação. No processo referente ao balanço anual de Santo Antônio do Leste, o relator conselheiro Sérgio Ricardo pontuou, por exemplo, o cumprimento dos percentuais de limites constitucionais. Relativos à administração fiscal e aos investimentos na saúde, educação, assim como em relação aos repasses ao Poder Legislativo. E as parcelas e os indicadores apresentados, que expressam a realidade aí do município, estão aqui no meu voto, uma tabela bem esclarecedora e bem detalhada. As contas de governo de Luciara do mesmo ano também foram positivas. O relator destacou os investimentos em saúde, repasses ao Poder Legislativo do município e a aplicação do limite mínimo da receita na educação, mas fez recomendações. Considerando as circunstâncias, no caso concreto, e as reais dificuldades enfrentadas pelo gestor, notadamente porque houve a redução no déficit de execução orçamentária quando comparado com o exercício do ano anterior, 2019. Voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Luciara, relativa ao exercício de 2020, gestão do senhor Fausto Aquino de Azambuja Filho, com recomendações conforme está aqui no meu voto integral. Na mesma sessão ordinária do Tribunal Pleno, também foram apreciadas as contas de governo de Primavera do Leste, exercício 2019. O relator Sérgio Ricardo emitiu parecer prévio favorável, mas também fez recomendações para a atual gestão municipal, como a de o prefeito se abster de realizar despesas com transportes sem a previsão orçamentária. Outra pontuação foi sobre a liberação de recursos federais. Recomendar que a atual gestão cumpra rigorosamente a exigência estabelecida em lei, no sentido de comunicar às entidades sobre a liberação de recursos federais que foram recebidos. Em análise global realizada nesses autos, verifico que a unidade jurisdicionada apresentou resultado satisfatório relativo aos atos de gestão praticados no exercício de 2019. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!